sob a proteção de Deus, estando presentes o conselheiro Fernando Guimarães, os auditores Ives Linhares e Cláudio Canha, e a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Célia, declaro aberta às 14 horas, horário regimental, a 19ª sessão ordinária desta primeira Câmara do Tribunal. Ausente o auditor Jaime Lichinski, por motivo de férias, convoco para compor o quórum de deliberação o auditor Dr. Ivens. Submeto à apreciação do colegiado a aprovação da ata número 18, da sessão ordinária do dia 28 de maio de 2013. Está homologada a ata. Concedo a oportunidade aos membros do colegiado para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para a inclusão em pauta dos processos de que trata o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. A palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferi sobre o estamento de 22 atos de inativação em função do acordo, da revisão do Acórdão 638/2008, relação desses processos já foi encaminhado à Secretaria da Câmara, e ainda o sobrestamento do processo 556.806/10, que é um ato de inativação e aguarda ainda o trâmite do processo de admissão do mesmo servidor, e o processo 716189/12, que é uma revisão de proventos, aguardando o trâmite da aposentadoria do servidor. Está anotado. Palavra, senhor presidente. A palavra, doutor Fernando. Senhor presidente, para anunciar a devolução do protocolo 23.407/2013, é uma pensão que estava com vista da pauta do conselheiro substituto Ives Linhares. Está anotado. Deixo livre a palavra. Passo a relatar os processos constantes da minha pauta de julgamento. Inicio pelo processo 12.32.3309. Tratam os autos de prestação de contas do município de Rio Bom relativas ao exercício 2008. Após a instrução do feito, subsistiu como único óbice à regularidade das contas a ausência de pagamento dos precatórios notificados antes de julho de 2007, no caso, 4 precatórios. Diante disso, a municipalidade apresentou nova manifestação, tendo encaminhada a quitação de 3 deles e apresentando acordo judicial com relação ao 4º precatório, o qual se encontra cronologicamente em dia. Assim, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público opinaram pela regularidade, convertendo em ressalva a impropriedade relativa à ausência do pagamento de um dos precatórios, tendo em vista que, apesar da existência de acordo em face do parcelamento, não houve a sua quitação integral. Destarte, acompanho a unidade técnica e o órgão ministerial e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2008 do município de Rio Bom, de responsabilidade de Moisés José de Andrade, com ressalva em razão da ausência do pagamento integral do precatório. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo 39.4613/11, versus autos acerca de tomada de contas especial instaurada em ação de ausência da prestação de contas no valor de R$ 149.710, repassados pela Fundação Araucária ao senhor Aldi Feden, com recursos depositados diretamente em conta corrente do mesmo, para execução do projeto Plataforma Organic Fish. Após regular procedimento de citação para oferecimento do contraditório pelo concedente e pelo tomador dos recursos, somente o órgão concedente ofereceu resposta, alegando que notificou o tomador, senhor Aldi Feden, para que apresentasse a prestação de contas dos recursos recebidos. Em que pese isso, o senhor Aldi Feden quedou-se inerte ante a provocação dessa corte e do órgão concedente. Diante disso, a DAT, após reconhecer que a Fundação Araucária evitou esforço no sentido de cobrar do tomador a prestação de contas dos recursos transferidos,
opinou pela irregularidade das contas com devolução do valor e multa. O Ministério Público, diante da ausência da manifestação do senhor Aldi, sugeriu a sua citação por edital, a qual também restou infrutífera, opinando pela irregularidade das contas e respectivas sanções. Do exposto, outra conclusão não se pode chegar nos presentes autos que não seja pela procedência da presente tomada de contas especial, nos exatos termos trazidos pela DAT e Ministério Público e pela irregularidade das contas relativas aos recursos recebidos pelo senhor Aldi Feyden, com o recolhimento integral dos recursos repassados e aplicação da multa. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 366595/12. Encerram os presentes autos de prestação de contas e transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado da Educação pelo município de Santa Terezinha de Itaipu, no valor de R$ 67.600, tendo por objeto prestação de serviços de transporte escolar. Após a instrução do feito, a DAT concluiu pela regularidade, tendo em conta que o serviço foi devidamente contratado e prestado, com apresentação do termo de cumprimento de objetivos emitido pelo Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Educação, com ressalvas das contas, em razão de impropriedades relativas ao procedimento licitatório, as quais, ao menos em tese, não geraram prejuízo ao erário, aplicando-se multa em face disso e em relação ao atraso na protocolização da prestação. O Ministério Público corroborou a conclusão da unidade técnica e acrescentou a sugestão de se recomendar ao gestor do município que observe com mais rigor a Lei 866 de 93. Tendo em vista o exposto, acompanho os entendimentos uniformes da DAT e Ministério Público e voto pela regularidade com ressalvas da prestação de contas, com aplicação de multa em razão do atraso e da inobservância dos procedimentos legais previstos na 866. A senhora Ana Maria Garles Jacinto, prefeita municipal. Além disso, cumpre recomendar ao município que observe com mais rigor as regras gerais estabelecidas na Lei 866/93. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 67072/13. Na verdade, relato conjuntamente também o 154249/13, respectivamente de Heloísa Montserrat de Almeida Bindo e Mirna Luzia do Amaral Tornier, ambas ocupantes do cargo de analista de controle, por meio do qual pretende a concessão de abono permanência. São servidoras dessa casa, inclusive. Em ambos os autos, a Diretoria de Gestão de Pessoas, a Diretoria Jurídica, Paraná Previdência e o Ministério Público opinam pelo deferimento do pedido, a partir da implementação do direito, tendo em conta que as servidoras optaram por permanecerem em atividade, apesar de já terem direito à aposentadoria. Destarte, tendo em vista os entendimentos uniformes dos opinativos que instruem o feito, voto pelo deferimento do pedido de concessão do abono de permanência a contar da implementação do direito. É o relatório e voto. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo número 188573/12. Encerram os presentes autos de prestação de contas da Câmara do município de Lobato, relativo ao exercício 2011. Ao instruir o feito, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela abertura do contraditório, em razão do não encaminhamento do relatório de controle interno e do pagamento a maior do que o devido aos agentes políticos a ensejar restrição das contas, ressarcimento ao erário e multa. Devidamente cientificada, a Câmara remeteu o relatório de controle interno, tendo ainda esclarecido que a recomposição do reajuste da remuneração dos agentes políticos está amparada nas leis municipais, que dispõem sobre a reposição monetária da remuneração dos servidores e agentes políticos da Câmara e do Executivo. Diante disso, a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público consideraram saneada a impropriedade relativa à percepção de remuneração a maior, afastando a respectiva multa, propugnando a regularidade das contas. Destarte,
Acompanho a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério e voto pela regularidade das contas relativas ao exercício financeiro de 2011 da Câmara Municipal de Lobato, de responsabilidade de Jaime Galvão França, na condição de presidente da Câmara. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 198226/12, versus autos acerca de prestação de contas anual relativo ao exercício 2011 do Fundo Municipal de Saúde de Congonhas. Instruído feito, a Diretoria de Contas Municipais, DCM, apontou como único óbice à regularidade das contas a ausência de encaminhamento de dados ao sistema SIM, Atos de Pessoal. Após 2 oportunidades, o Fundo Municipal apresentou nova documentação, por meio da qual a DCM verificou que houve o saneamento da irregularidade, com o envio dos dados faltantes, razão pela qual a unidade técnica considerou regular a prestação de contas, mantendo, porém, a imposição de multa ao responsável em razão do descumprimento do prazo estabelecido na agenda de obrigações dessa Corte. O Ministério Público, junto a essa casa, corroborou o entendimento da DCM e opinou pela regularidade com a ressalva e imputação de multa. Em razão do exposto, acompanho os opinativos que instruem os autos e voto pela regularidade com ressalva, em razão do descumprimento do prazo previsto na agenda de obrigações dessa Corte de Contas, aplicando ainda a respectiva multa. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Processo número 007, então vamos lá. 200.077/12. Tratam os autos de prestação de contas do município de Faxinal relativas ao exercício de 2011. Após a instrução do feito para a Diretoria de Contas Municipais, subsistiu como irregularidade as divergências entre as informações declaradas no SIM-AM e os dados de contabilidade municipal havidas no balanço patrimonial relativamente a valores do ativo e ou passivo permanente financeiro. Além disso, a unidade técnica apontou recomendação em face de diferença nos valores do compensado no balanço patrimonial. Devidamente cientificada, a municipalidade esclareceu que tais divergências deveram ser falhas no processamento de informações posteriormente corrigidas. Diante disso, a unidade técnica houve por bem converter em ressalvas impropriedades anteriormente apontadas, mantendo a recomendação, o que foi seguida pelo Ministério Público. Destarte, acompanho a Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público e voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva, em razão de divergências entre as informações declaradas no SIM-AM e os dados da contabilidade municipal havidas no balanço patrimonial relativo a valores do ativo e ou passivo permanente e financeiro, recomendando ao município que adeque o seu sistema de contabilidade ou proceda aos ajustes necessários no sistema SIM-AM no exercício seguinte, visando harmonizar os respectivos demonstrativos contábeis. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, aprovado. Senhores, minha pauta está cumprida, agradeço a atenção. Passo desde logo a palavra ao conselheiro Fernando para o relato dos processos sob sua atribuição. Senhor presidente e demais integrantes desta Câmara, inicio a pauta pelo processo de tomada de conta extraordinária 583-510-2010, interessado é o município de Caraíma e Paulo de Queiroz de Souza. Essa tomada de contas foi instaurada a pedido do Ministério Público de Contas, em função da municipalidade não ter devolvido o protocolo 500.636/2005, referente à aposentadoria da senhora Neuza Maria Fabres de Souza. Foram à origem e não retornaram a esta casa. Por essa razão, o diligente Ministério Público, os parabéns a toda a série pela iniciativa, entrou com a tomada de conta extraordinária. O processo foi instruído, foram emitidas 2 solicitações na tomada de conta extraordinária, além da citação da defesa. O município e o gestor, por várias vezes, não se manifestou, pelo contrário. Então, acho que a proposta de voto não tem como ser, a não ser pela procedência da tomada de contas, com a irregularidade das contas, determinando-se ao município, a devolução do respectivo processo e aplicando multa por 2 vezes do artigo 87.1b ao senhor Paulo de Queiroz de Souza, em função do não encaminhamento dos documentos, e a multa prevista do 87.4g ao mesmo interessado Paulo de Queiroz de Souza, em função da injustificável retenção dos autos.
e além das medidas de registro nesta Corte. Eu apenas acrescento no voto, na proposta de voto, o encaminhamento também ao Ministério Público Estadual. Eu acredito que ações como essa são ações de ofício que, em tese, tipificariam até prevaricação. Então, ao Ministério Público Estadual para exercício das suas competências que julgar necessárias. É o relatório e a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Com a palavra a doutora procuradora. Só gostaria também, talvez, de fazer uma complementação quanto ao requerimento do MP, a menção também pelo procurador Gabriel de que se faça um alerta ao gestor que, se não for cumprida a decisão da devolução desses processos, tal situação poderá consistir no impedimento para a obtenção da certidão liberatória. Porque são situações que a gente tem visto de trâmite de processos que estão ficando na origem, sem nenhuma determinação ou uma sanção mais rígida ao município que faça com que o administrador tome alguma providência. Então, às vezes, a aplicação da multa, desde logo, mas com esta recomendação, com este alerta, já fazendo constar do voto, no caso do descumprimento, o imediata cassação, se já estiver emitida uma certidão liberatória, ou o indeferimento de uma posterior, porque isto sim fará com que o município, descumprindo uma decisão do tribunal, como determina a nossa lei orgânica, o descumprimento pode resultar no impedimento à obtenção de certidão liberatória. E esse alerta foi feito, e esse pedido foi feito no requerimento do MP. Então, é nesse sentido que eu indago a Vossa Excelência se seria procedente ou não, se seria conveniente, desde logo, já fazer constar deste doutora Célia, quando eu me referi aos demais registros na Corte, já está aqui no item 3.2, é que eu não pus no voto, né? Determinar em seguida ao trânsito julgado a inclusão da mesma no registro da direito de execuções como impedimento ao recebimento da certidão liberatória. Até eu fui olhar para ver se tinha mesmo, porque dificilmente o Davi deixa escapar essa, né? Eu vi que ele que foi o assessor técnico do voto, então, mas já está no item 3.2. Continua em discussão. Com a palavra o doutor Iris. Senhor presidente, também inicialmente gostaria de parabenizar o Ministério Público pela iniciativa e o doutor Fernando, evidentemente, pela condução do processo. Apenas me surgiu uma dúvida, talvez uma sugestão, porque, na verdade, nós estamos tratando aqui da aposentadoria da senhora Neuza Maria Fabres de Souza, pelo que eu compreendo. Então, se como sugestão não seria interessante intimá-la, não evidentemente na condição de responsável, mas na condição de interessada no processo, porque se esse processo não aparecer, corre o risco de vir a ser negado o registro à aposentadoria dela. Então, ela, lá no município de Icareima, talvez ela também pudesse providenciar alguma medida junto à prefeitura de que esse processo viesse para o tribunal. Então, seria no sentido de cientificar a interessada quanto ao problema que está ocorrendo com a aposentadoria dela, né? Não imputando, evidentemente, de momento, nenhuma responsabilidade, não seria o caso, mas apenas cientificando ela para que ela fosse atrás, justamente, como interessada para resolver o problema. Continua em discussão. Com a palavra o doutor Fernando. Está acolhida a sugestão. Acolhida a sugestão. Está em votação. Aprovado. Senhor presidente, na sequência tem a certidão liberatória 632-147/2012, município de Adrianópolis. Proposta de voto, acompanhando os pareceres e a instrução, é pelo encerramento, arquivamento, por perda de objeto, já que a entidade obteve a certidão via online. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, era o que tinha hoje a relatar. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e da doutora Câmara. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Passo a palavra ao doutor Ivens para o relato dos processos sob sua atribuição. Excelentíssimo senhor presidente, demais integrantes desta primeira Câmara, inicio com as prestações de contas municipais, o processo número 199.86706, são as contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Guarapuava, referentes ao exercício 2005, responsabilidade do diretor-presidente, senhor Luiz Fernando Ribascarli. Todas as manifestações são pela regularidade das contas e esse também é o meu voto, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Aprovado.
processo seguinte é o processo número 100.664.00. São as contas de Mariluz, referentes ao exercício de 1999. Ela abrange, como era o procedimento na época, as contas do Fundo Municipal de Saúde, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, e ainda do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Na verdade, esse processo já foi julgado. Entretanto, no ano de 2006, foi dado provimento a um recurso que anulou o processo por falta de contraditório. Na verdade, a DCM deu, digamos assim, impulso oficial ao processo e promoveu a nova intimação dos 3 dirigentes das entidades que tiveram as contas julgadas irregulares, ou seja, o próprio município, o chefe do Executivo, o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e o Poder Legislativo. Na verdade, na interpretação que eu faço do acórdão, talvez até o efeito nem fosse abrangente a esses outros poderes, a essas outras entidades. Mas, como o processo, enfim, teve esse desdobramento, me parece que não prejudica nas conclusões. O fato é que houve a nova intimação dos agentes públicos, inclusive em 2 oportunidades, e, exceto pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto, nada foi acrescentado aos autos. Então, as manifestações conclusivas são tanto da DCM como do Ministério Público, justamente pela manutenção da irregularidade. Lembrando que, eu peço excusa pela deficiência no relato, que pela decisão inicial foram desaprovadas as contas do Poder Legislativo, de responsabilidade do senhor Virgílio José Alves Neto, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, de responsabilidade do senhor Juarez dos Santos Júnior, aprovadas as contas do Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, responsabilidade de Vadir Mendes, e também aprovadas as contas do Fundo Municipal de Saúde, de Maria Harue de Oliveira. E foi emitido o parecer prévio recomendando a desaprovação do Poder Executivo, responsabilidade de Luiz Albino Borghetti, prefeito à época. Então, do que nós tratamos nesse processo, em grau após a decisão de recurso, são as contas do Poder Legislativo, do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto e do Poder Executivo. Como eu disse, as instruções repetiram as conclusões anteriores pela irregularidade das contas. O Poder Executivo ficou comprovada a ausência do cumprimento dos percentuais mínimos em educação, do artigo 212 da Constituição. Entendeu-se, entretanto, regularizada a questão referente à Previdência Municipal. Com relação ao Poder Legislativo, permaneceu a irregularidade referente à contratação de serviços de assessoria jurídica e contábil, e que não houve manifestação, como eu disse, do presidente do Legislativo. Também, com relação ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, permaneceu a irregularidade referente a inconsistências nos demonstrativos da execução patrimonial. Então, diante da ausência de novas manifestações nos autos, senhor presidente, eu acompanho as manifestações uniformes, que foram repetindo já uma decisão anterior, pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas do prefeito à época, senhor Luiz Albino Borghetti, e ainda pela irregularidade das contas do Poder Legislativo e do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgotos. Ainda eu aqui apenas consigno a manutenção das contas, evidentemente, que foram, à época, julgadas regulares. É o voto, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, ainda uma prestação de contas municipal 22826707, é do Consórcio Intermunicipal de Saúde de Guarapuava, essas agora referente a 2006, também de responsabilidade do senhor Luiz Fernando Ribas Calles, da mesma forma que o processo anterior, acompanha as manifestações uniformes pela regularidade. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Processo seguinte, 206.68907,
É um processo de transferência voluntária do Instituto de Ação Social do Paraná ao município de Foz do Iguaçu, no valor aproximado de R$ 53 mil, que teve por objeto prestação de serviço de terceiros e pagamento de bolsa auxílio em atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Nesse caso aqui, senhor presidente, após diversas diligências, num primeiro momento, a DAT e o Ministério Público opinaram pela regularidade das contas. Entretanto, num despacho, foi apontada a questão da contrapartida municipal, que havia, na verdade, uma pendência no valor aproximado de R$ 5.900, que não havia justificativas. Foi feita, então, uma diligência para o município, que apresentou seus esclarecimentos. Entretanto, com esses esclarecimentos, tanto a DAT e o Ministério Público mudaram o posicionamento anterior e são pela irregularidade das contas, justamente pela falta de devolução dessa contrapartida municipal. Na verdade, senhor presidente, eu vou divergir das manifestações da DAT e do Ministério Público. A questão aqui foi abordada pelo doutor Fernando tempos atrás, em março, num acórdão, em que foi trazida a tese, me parece, com muita propriedade, da proporcionalidade da devolução, né, dos valores. Eu, inclusive, eu tomo a liberdade de transcrever praticamente na íntegra o acórdão do doutor Fernando, que me parece que elucida. E a questão é muito clara. A devolução da contrapartida, em última análise, deve obedecer à proporcionalidade de recursos que o agente repassador passou para a entidade e aqueles em relação aos quais se comprometeu a entidade a utilizar no convênio. E nesse caso aqui, para dar números específicos, com as aplicações financeiras, o total de valores seria aproximadamente de R$ 80 mil. Houve gastos de 55 mil e fração. Então, teria aproximadamente R$ 25 mil a serem devolvidos. O município devolveu aproximadamente R$ 18.900. Isso, fazendo uma proporção, corresponde exatamente aos 75% que era a cota do agente repassador. Então, me parece, senhor presidente, que adotando na íntegra o precedente desta Câmara, aliás, que é o acórdão 637/13, do dia 19 de março desse ano, me parece que, em que pese o entendimento diverso tanto da DAT como do Ministério Público, o recolhimento foi feito, inclusive, num valor maior, aproximadamente uns R$ 400 a mais do que seria devido. Eu consigno, entretanto, senhor presidente, uma ressalva referente, novamente, à questão que nós já nos deparamos, do atraso na execução do convênio. Os recursos foram repassados em março de 2006 e somente em março de 2010 foi emitido o termo de objetivos cumpridos. Então, houve 4 anos para a execução de um convênio que tinha por objeto justamente a prestação de serviços a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. Então, eu consigno essa ressalva. O objeto foi integralmente cumprido, inclusive há essa indicação no termo. Apenas o tempo, me parece, de 4 anos para a execução de um convênio que não tem essa complexidade toda, me parece que pode ser objeto de uma ressalva. Então, o voto, resumindo, senhor presidente, é pela regularidade com ressalva das contas. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O processo seguinte é um ato de inativação 53.240903 do município de Tamborá. É um caso bastante simples, em que apenas eu solicito arquivamento, uma vez que esse ato já foi registrado em outro processo através de uma decisão definitiva monocrática. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O processo que me foi devolvido pelo doutor Fernando é o 23.407/13. Eu vou solicitar a retirada de pauta, senhor presidente, justamente para que haja uma manifestação da diretoria de controle de atos de pessoal e do Ministério Público sobre uma preliminar que foi suscitada pelo doutor Fernando, referente à competência desta Corte para o registro dos auxílios reclusão, que eles são encarados pela denominação da lei como pensão. Então, que haja, vamos dizer assim, uma manifestação quanto à competência da Corte para conhecer esses atos,
para fins de registro. Então, seria o pedido, senhor presidente, para a retirada de pauta com essa diligência. Está retirado. Por último, senhor presidente, eu tenho uma revisão de proventos, é o processo 710.563.12, essa revisão foi concedida à senhora Catarina Zanetti Bertosa, do Instituto de Aposentadoria e Previdência Campo Largo, só que a diretoria de CAP percebeu que a beneficiária não faria jus a essa revisão por ter sido admitida em época posterior ao início da vigência da emenda 41. Nós estamos aqui falando da revisão de proventos com base na emenda 70, que atinge apenas os servidores que ingressaram no serviço público antes da emenda 41. Aqui, nesse caso, a servidora ingressou em abril de 2005. Aberto o contraditório, o município, o Instituto, entendeu que assistia razão a DICAP e tornou sem objeto a revisão do ato. A DICAP opina pela perda de objeto e o Ministério Público é nesse mesmo sentido. Eu apenas divirjo quanto à conclusão, entendo que nesse caso aqui é de negativa de registro do ato, uma vez que é evidente que o efeito acaba sendo o mesmo porque ele foi revogado. Mas como houve efetivamente um equívoco, uma deficiência na aplicação da emenda 70, me parece que a solução seria uma solução de mérito pela negativa de registro e com uma recomendação à origem para que observe integralmente o disposto na emenda 70 a fim de evitar novos erros sob penas de responsabilização do gestor da entidade. Esse é o voto, senhor presidente. Com a palavra a doutora Célia. Uma questão interessante é que o município já tornou sem efeito, então nós iríamos registrar um ato que, na verdade, não... Não, nós vamos negar registro ao ato. Sim, negar registro ao ato que não está mais vigorando, que o município espontaneamente viu o erro, corrigiu e... Pois é, só que o que me parece, doutora Célia, é que houve um erro, né, houve um equívoco. Então, o objetivo da negativa de registro seria justamente para deixar marcado esse equívoco que aconteceu. Possivelmente pode até ter havido um dano ao erário, por um eventual pagamento de proventos a maior. Mas aqui, considerando o princípio da boa-fé, enfim, provavelmente não devem ser valores no caso, um atendente de creche júnior, não devem ser valores muito expressivos, eu deixo de lado. Só que eu acho que não é pelo fato do município ter voltado atrás que o tribunal não pode examinar esse ato quanto ao mérito. E houve um equívoco. O reconhecimento do equívoco pelo gestor me parece que não retira do tribunal essa atribuição de examinar o ato e dizer se, mesmo à época, ele estava certo ou não. Então, esse é o motivo que eu entendo que cabe uma análise de mérito. Então, apenas esse esclarecimento. Não, eu concordo com Vossa Excelência, mas então... Em verdade, aí não vai haver nenhuma determinação, porque já foi cumprido de desfazimento do ato, que já está, em verdade, cancelado, né? A decorrência da negativa seria a determinação do Tribunal de Contas desse ato, né, ser anulado, revogado. Enfim, esse já foi. Então, qual a determinação que Vossa Excelência daria? Negativa de registro? Não vai estar nessa questão dos... O ato já está, ele não surte mais efeitos, apenas uma recomendação para o município que atente a essa particularidade, né? E me parece que a ausência de determinação por si só não implica na impossibilidade do tribunal se pronunciar sobre o mérito do ato que foi praticado e surtiu efeito sobre um determinado lapso de tempo. Continua em discussão. Em votação. Está aprovado. Era o que eu tinha na pauta e eu agradeço, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Passando a palavra ao doutor Cláudio Canhas para o relato dos processos sobre sua atribuição e anunciando desde logo que Vossa Excelência faz parte do quórum a partir desse momento. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu inicio pelos processos de tomada de conta extraordinário, que ambos deverão ser retirados de pauta. O processo de Iporã 25312909 há um erro na autuação, está faltando constar um responsável. E o segundo, 266-74504, Centro de Convenções de Curitiba, na verdade é matéria do Tribunal Pleno, precisa ser retirado de pauta. Estão retirados.
Apenas esclarecendo, apesar do nome ser Centro de Convenções de Curitiba, ele pertence à administração indireta estadual. Por isso, a matéria do pleno. A matéria do pleno será encaminhado. Os demais, senhor presidente, são atos sujeitos a registro. Eu vou me limitar, como já fiz nas sessões anteriores, a enunciar o interessado e o número do protocolo, já visto que são todos pela legalidade de registro, sendo que há ressalvas de opiniões do relator, algumas propostas de determinações e recomendações que não são acolhidas também. Os processos de inativação 42646509, de Orlando Alves de Lima, 30673710, de Geni Trintim Cardoso, 62170510, de Maria José Aparecida Gonçalves, 27113/11, Shirley Saletes Ganzerla Kramacek, 3251-611, Irene Dias da Mota, 3564-711, Antônio Barbosa dos Santos, 125280/11, Maria de Lourdes Grilo Tílio, 1415-4511, Sônia Regina Ribeiro, 14280011, Neuza Camargo de Melo, 1534-2011, Antônio Sérgio da Cruz, 21-3554-11, José Ronaldo Zade Salgado, 2519-3611, Wanda Pedroso Brambila, 25729211, Milton Nunes de Almeida, 283560111, Teresia da Silva Franca, 28401011, José Carlos Patrício Silva, 28415011, Aniceu Carlos de Almeida, 28506711, Aparecida de Lacerda Ribeiro, 30521111, Sérgio Cascardo, 31091611, Maria de Lourdes Balan Franzoni, 3110611, Nelson Denker, 311.548.11, Cacilda Gasparini Cavina, 32093811, Ivone Zen, 34506011, Osmar Santos de Oliveira, 35196511, Braz Alonso Sanches Filho, 35294511, Gilmar Esteli, 35582011, Osmar Augusto, 35590111, Luzia Aparecida de Oliveira Silva, 35754811, Mauro Sérgio de Almeida, 35772611, Maria Ana Denk Zura, 35943511, Lúcia Maria Bremer, 36452811, Lenide Souza Freitas, 40461911, Luiz Fernando Machado, 40523211, Ilga Tereza Ramp, 40708111, Cleusa de Lima da Silva, 41208511, João Maria Padilha, 42385011, Sebastião Januário, 42502011, Dircesa Simonato, 440-111, Sidney Antônio Alves, 49348411, Jacira Carneiro de Oliveira, 49847811, Horacia Aparecida Pereira e Silva, 51422811, Teresia Antônia Come, 52382011, Itelvina Filisbina de Lima, 55653211, Luzia Meneghetti, 61746911, Helena Ferronato Barpe, 67997911, Carlos Alberto Caprera, 71418911, Pedro de Oliveira de Souza, 74137211, Evelyn Rosane Amaro, 170812, Jordane Jose Marchioro, 2368612, Edson Luiz Tipperman, 37849212, Edson da Rosa, 38366512, Maria Odete Monteiro Costa, 52000712, Oswaldo Francisco de Almeida Júnior, 8703012, Francisco Galdino, 8907512, Luiz Alberto de Oliveira Burmester, 9982812, Juarez Dias, 14036412, Regina Elizabeth Coutinho Ribaric, 19034512, João Romeu Hartmann Filho, 25749412, Jair de Jesus Kurkiewicz Batista Leite, 29667412,
Wagner de Oliveira Ruiz. 41840412, Nair Bisson. 73033512, Eli Vargas. 733733312, Luiz Cazu Mesaque. 45875070503, Sebastião Gonçalves dos Santos. Também os processos de pensão 450455510, de Lourdes de Jesus Marguski de Souza. 29037011, de Lucas Gabriel Ribeiro Fogaça e Sônia Maria Stadler Fogaça. 29086911, Ivanete Guedes Miranda. 31517911, Camila Luciano dos Santos e Romildo Luciano dos Santos. 35761011, Maria Neuta Gubert Neves. 44307011, Alete Alberti Silva e Sara Isabel Laureano Leme. 42827211, de Alice Francisca Neres. 49281011, de Maria Edla Prado de Moraes. 57085311, de Rafael Pereira. 33602112, de Luiz Carlos Marini. 286973, de Mariluz Menezes Neme. 640813, de Maria de Lourdes dos Santos Neto. Também as revisões de proventos 456211, de Firmino Catitas de Souza. 32696011, de Aide da Costa. 79926212, Cilda Ema Glésia. 79948312, João Firmino. E protocolo 84722412, de Maria Silva Fernandes. Estão todos em discussão? Em votação? Estão todos aprovados. Pauta atendida. Obrigado, senhor. Que agradeço a Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra o doutor Fernando. Senhor presidente, só como nós adiantamos a pauta hoje tranquila, né? Eu ia depois fazer oficialmente a comunicação à Câmara, ao Pleno e à Primeira Câmara, e em função de conversas que tivemos com a Secretaria de Administração e Previdência, a partir de ontem já estão sendo, os atos de ativação já estão vindo com os valores dos proventos. Compromisso assumido pela secretária de Norá, tanto que desmarcamos a reunião hoje que tínhamos para ajustar toda essas questões que haviam parecer da PGE, etc., mas houve convencimento e os atos, pelo menos da parte da Secretaria de Administração, já serão encaminhados com a exigência desse tribunal. Então, essa comunicação é informal, mas que depois encaminharei ofício formalmente à Vossa Excelência para divulgação aos integrantes dessa Câmara. Agradeço a comunicação de Vossa Excelência e, desde logo, dou os parabéns a Vossa Excelência e a toda a equipe, porque essa era uma pleito antigo, uma determinação antiga já do tribunal e só agora me parece que se consolida. Continua livre a palavra. Com a palavra a doutora Célia. Estava verificando só, se me permite, talvez eu precisaria fazer a reabertura da pauta do conselheiro Canha. Tem um processo 140.36412, que há um posicionamento tanto da unidade técnica e que, né, na linha de tantos processos, até eu localizar aqui, que os setores técnicos e MP são pela negativa de registro em virtude de um reenquadramento funcional. Só indago a Vossa Excelência, auditor Canha, nesse processo específico, se houve qual a fundamentação do voto para esta questão levantada, né? É o 140.36412. Que daí não seria na mesma linha, porque não há aqui são uniformes, mas pela negativa de registro, tanto a de jur como MP. Só consulto o doutor Cláudio Canha se concorda na reabertura da discussão dessa matéria. Pode ser que eu esteja equivocada, mas pela minha pauta... Não, eu estou vendo aqui que na pauta está, realmente, eu passei. Então, senhor presidente, para evitar maiores delongas, eu vou pedir adiamento desse processo e relato na sessão seguinte. Reaberta a discussão, está adiado
o processo 140.364/12. Convoco para o dia 11 de junho de 2013, terça-feira, para a 20ª sessão ordinária dessa primeira Câmara, às 14 horas, no horário regimental. Levanta-se a sessão.